Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SouzaCast. E aqui quem vos fala, Thalisson Souza. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. A gente tem se esforçado para trazer convidados especiais para que a gente possa impactar a vida de quem nos assiste, né? E eu sempre gosto de iniciar os episódios convidando a todos a nos seguir no Instagram. SouzaCast Oficial. O meu Instagram, Thalisson Souza, e o Instagram do Souza Advogados, Escritório Souza Advogados. Segue a gente lá, a gente tem produzido conteúdos diários para trazer situações de direito bancário, dia a dia, empreendedorismo, inovação, que são assuntos que eu me comprometi a trazer para você, que é advogado, empresário, cliente do escritório e pessoas que estão querendo se atualizar do mundo jurídico, né? E hoje, mais uma vez, aqui do meu lado esquerdo, o meu grande irmão, meu grande amigo, André Marque. Seja... Tamo junto, meu irmão. Prazer estar sempre Seja bem-vindo, meu querido. Prazer sempre participar desse podcast que tá virando referência, realmente, não tem... Agora nós estamos igual o Tom e Jerry aqui. Agora já... Trazendo o pessoal. Tô incorporado agora no Vai se ambientando, vai ficar mais à vontade. Já tô em casa, já. Já tá em casa, é isso já aí. ganhei até a canequinha aqui. Agora, mostra a canequinha agora, aí, Agora chique, agora... Não, agora você tá... Agora é outro nível. Não, essa canequinha agora... aí... Você tá bonitinha ela, né? Bonitinha, né? Agora veio ficou... na caixinha. Bacana. Não, coisa fina, viu? Vou mudar pra BH, assim, viu? Não vou voltar pra São Paulo mais, não. Ó, siga o Instagram do André aí, ó. Qual que é, André? @André Marque Campos, tudo junto. Coloca aí na tela, editor, tamo junto. E hoje a gente vai receber um grande amigo, né? Hoje o nível tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos falar de inteligência emocional, saúde mental, vamos falar do reino, vamos falar de família. Vamos falar um pouquinho também de direito previdenciário, do escritório dele, mas a gente recebe hoje com muita alegria e com o coração cheio de gratidão, Rafael Coelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, é clichê o que eu vou falar aqui, mas, cara, é uma alegria muito grande estar aqui. Só o papo que a gente bateu aqui antes de começar a gravar, para mim já iria embora satisfeito, porque a gente abastece corações uns dos outros. E a minha missão de vida, o meu propósito é isso, é servir. Eu vim aqui para te servir, para servir a vocês, servir todo mundo que acompanha esse podcast, que, como o André falou, é referência. E para nós, quem a gente puder contribuir, vamos passar marcha, vamos embora. A gente tem umas 3 horas para falar aí. Acho que vai ser até pouco. 3 advogados, falador, como faz. Cara, muito obrigado por você ter vindo mesmo. Na verdade, a gente que quer te servir, né? Ter você aqui conosco é um motivo de muita gratidão mesmo. Bora lá. E tenho certeza que as pessoas que vão nos acompanhar, conhecer você, conhecer sua história, sua mensagem de vida que você quer trazer, né? Isso Acredito aí. que todos nós vamos sair daqui transformados, hein? Não, sem dúvida. Hoje Bora lá. ter uma aula com esse Isso. homem que é Um degrauzinho de sensacional. cada vez já enche os nossos Carioca, quase mineiro. E a gente está no meio termo ali, sul do estado do Rio de Janeiro. A gente tem mais uma influência dos mineiros, né, do seu povo, do que propriamente do carioca, da gema lá de baixo, que tem até um sotaque muito diferente. O nosso sotaque é mais minerado. Sim. Mas bom demais, muito feliz de servir também lá o povo do Rio de Janeiro. É isso. Rafael, você é um grande advogado de sucesso, traz uma história, né? Carrega uma história familiar, mas eu vejo também que você traz uma mensagem muito importante, uma mensagem do reino, um cara extremamente de família, trouxe a família aqui, né? Fico muito feliz. Nossas filhas acabaram fazendo amizade também. Eu acho muito importante, eu falo muito com a Roberta, da importância da gente se inserir em ambientes que tragam esse tipo de referência para os nossos filhos e para a nossa vida também, né, Rafa? E você fala muito sobre inteligência emocional. Me conta um pouquinho como que iniciou essa sua trajetória. Bacana, vamos lá. A gente já tinha um pezinho no evangelho. Eu cheguei uma oportunidade, eu levei os meus filhos para evangelização e eles eram pequenininhos e foi meio carregado, sabe? Eu decidi, falei, eu vou levar e tal. E quando eu cheguei na evangelização, eu passei na porta, me deu uma crise de choro muito grande, né? Eu fui tomado ali por uma mensagem divina, uma energia divina. E eu falo que ali foi as portas de Damasco, tipo Paulo chegou às portas de Damasco e teve esse contato com o Cristo. E a partir dali eu já buscava estudar o evangelho, estar ali, mas não linkava isso com a inteligência emocional. E a gente teve uma oportunidade de morar em Curitiba, no final de 2021 para 2022.
só que as coisas lá não aconteceram do jeito que a gente gostaria de acontecer empresarialmente falando. E ali, a pessoa que eu me associei, ela é pai de um sobrinho meu, filho da minha irmã. Essa pessoa teve um filho com a minha irmã, é uma pessoa que eu sou muito grato também pela trajetória que a gente fez, porque eu aprendi muito esse 1 ano e meio que eu fiquei em Curitiba. Mas a partir do momento que as coisas não deram certo, eu tive que ter a tal da inteligência emocional, mesmo sem saber desse termo, desse contexto, para lidar com aquela situação, porque muitas das vezes a nossa vontade, a gente é sequestrado emocionalmente. Né? O que é um sequestro emocional? Pensa que você está no trânsito, um cara te fecha. Às vezes você se sequestra ali, você vai para aquele lugar, filho da abençoada, a gente põe para fora, quiçá a gente não vê brigas de trânsito. Isso é um exemplo básico. Tragédias, né? Até tragédias, porque o sequestro emocional toma conta. E aí, numa situação que envolve dinheiro, que envolve obrigações com outras pessoas, funcionários, aluguel, aquela situação toda, e eu tinha o vínculo do meu sobrinho ali. Então, de uma maneira ou outra, eu não poderia me deixar sequestrar emocionalmente e mandar as favas, porque a vontade nossa é essa, falar, cata suas pedras aí que eu cato as minhas e vai cada um pro seu canto. Eu não podia fazer isso, eu tinha uma criança envolvida naquilo ali, eu jamais poderia magoar aquela criança. E ali eu fui tendo essa inteligência emocional sem saber do que se trata, e às vezes eu conversava com as pessoas mais próximas, elas falavam, pô, mas nossa, tem que ter muita inteligência emocional para isso, pelo amor de Deus, como é que você está lidando com isso e não está resolvendo isso de uma maneira mais bruta? Aí eu falo, o que é esse troço de inteligência emocional? Deixa eu ver se eu estou conseguindo utilizar isso mesmo. E aí eu fui percebendo que realmente eu estava tendo alguns conceitos, já descritos pelo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Apesar do Paulo Vieira falar que ele é o pai da inteligência emocional brasileira. E aí eu passei a estudar, passei a fazer cursos, aí eu me encantei. Principalmente a partir do momento que eu percebi que a inteligência emocional ela está totalmente ligada ao Evangelho de Jesus, que foi o maior, né, propagador, e porque viveu a inteligência emocional. Em vários momentos, a gente pode até citar um ou outro aqui, mas aí voltando para a história, eu fui estudando e aprendendo isso e vendo também como que eu poderia aplicar no meu dia a dia. Família, negócios, esportes, aí entra a parte dos esportes, que está totalmente ligada à inteligência emocional. Eu já tinha participado de 2 ultramaratonas de mountain bike, uma aqui no estado da Bahia e uma na África do Sul. São das maiores provas do mundo de ciclismo de montanha, né? Então eram provas de 7 dias, 600 quilômetros andados, e aí, estudando isso, eu falei, poxa, eu tenho mesmo uma ligação com isso daqui. Não que eu sou bom nem nada, mas por quê? Porque nesses momentos, você tem que ter uma inteligência emocional, um controle emocional muito grande para participar de coisas exaustivas. Você leva o seu corpo ao limite. Ao limite, é um negócio tenso para cá. E tem várias histórias curiosas, engraçadas, de você, por exemplo, essa da bicicleta, eu estava na África do Sul, me deu uma assadura andando de bicicleta. Imagina onde foi essa assadura. Tive que ir para um hospital. E chegar lá, a pessoa fazer um curativo. Lá no lugar assado. E, pô, tudo isso era E aí eu fui pescando, falei, cara, eu tenho alguma ligação com isso, eu preciso aprofundar os estudos nisso e começar a falar disso. Poxa, mas você é um advogado previdenciarista, você vai ficar abrindo a boca para falar isso. Aí eu vivi um momentinho de crise. Pessoal, eu falei, eu tenho que vir para a rede social falar do meu trabalho, do meu negócio. Mas aí depois eu consegui entender que dava para separar as duas coisas, ter uma comunicação do direito previdenciário, do meu escritório, e falar um pouco disso, que aí entra uma questão de propósito, uma questão de missão, e de vivenciar isso dia a dia. Falei muito, sem conseguir explicar. Ô, louco. Não, na hora que eu tô aqui só, né? Passa a marcha e vai falando. Não, porque nesse momento que você provavelmente entrou dentro da sua mente aquela dúvida, né? Oh, meu Deus, eu sou um advogado, mas quando a gente é chamado para o nosso propósito, é impossível. Porque a gente fala muito disso, né? Qual é o meu propósito? De procurar o propósito. Cara, muitas vezes o seu propósito que vai te achar. E quantas são impactadas, né? Sim, claro. Diretamente pela questão, e que isso sim transborda de uma forma que reverbera para você realmente, né? Total, cara, porque eu aplico isso dentro do meu escritório. Sim. Tem hora que dá uns balacobaco grande no escritório de vocês, não dá? Não, certeza. Dá também. Dá um rolo lá e tal. E aí eu trabalho hoje com meu pai, meu avô já faleceu, aí a gente pode até falar isso rapidinho. É um escritório com mais de 50 anos, e a gente está tentando, né, através dessas parcerias com
né, corações e mentes como a de vocês, aprender a questão do digital, melhorar isso, fazer uma prospecção mais profissional e tudo mais, tudo isso que a gente conversa muito, né, no nosso meio, mas eu vivo às vezes uma situação que o meu pai já tem um pouco mais de idade, meu avô já faleceu, então nesse escritório que vem de um modelo da advocacia tradicional, para trazer ela para uma advocacia moderna, precisa de muita inteligência emocional. Sim. Entendeu? Por exemplo, com meu pai eu ponho as coisas para a gente precisa fazer isso aqui. Ele não faz, cara, não consegue. Ele tem um método dele, eu não consigo agora, depois de tantos anos, chacoalhar ele. Então, calma aí, deixa o pai fazer do jeito que ele quiser, porque agora quem vai carregar o piano sou eu, porque ele já carregou muito. E aí vamos tentar colocar todo esse aprendizado de inteligência emocional para a equipe, para todo mundo, para a gente manter. Na hora que dá um incêndio, calma. Vamos respirar. Vamos respirar. Ninguém deixa o sequestro emocional rolar, vamos respirar, vamos resolver isso com um pouco mais de calma e sutileza. Sabedoria, né? Sim. A inteligência emocional na minha vida, ela entrou tem pouco tempo, né? Eu passei por um momento muito difícil no meu casamento, né? No meu relacionamento com a Roberta. E a gente tem procurado estar mais próximo de Deus, temos procurado estar em ambientes que proporcionam né, que nos traga aquilo que a gente acredita hoje, que é a família, estar perto de Deus. Voltei a cuidar da minha saúde através disso, né? Meu casamento foi restaurado através, né? Às vezes Deus coloca a gente numa situação, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Deus coloca a gente numa situação de dificuldade para nos resgatar. E hoje eu sinto isso. O quanto que a gente tem nos preocupado em nos relacionar com pessoas que compartilham desses mesmos princípios e valores que a gente acredita hoje, né? E o quanto que a inteligência emocional, você falou dos sequestros, né? Filho pequeno, problemas no casamento, problemas no trabalho, os nossos próprios questionamentos internos que a gente tem, né? O quanto que é importante. Eu tô lendo um livro chamado Inteligência Emocional para Vendedores. Total, cara. Eu até separei algumas coisas disso. Tanto de empatia que a gente tem que ter, que o nosso colaborador, a gente tem que ensinar ele a buscar isso, porque tá dentro de todo mundo. Muitas das vezes a gente deixa isso de lado. Então, trazer essa empatia. Então, a inteligência emocional ela se aplica em todas as gamas da nossa vida. Todos os pontos. A gente pode fazer um conceito básico. A inteligência emocional, ela serve pra gente administrar as nossas emoções. Primeiro de tudo, administrar é o conceito geral, mas primeiro de tudo eu pontuaria da gente conhecer as nossas emoções. A gente não conhece os nossos sentimentos, na maioria das vezes. Então a gente tem o sentimento de raiva, de rancor, você fica pé da vida. Ou às vezes até os bons sentimentos, eles passam batidos e a gente não se dá conta de como a gente sente aquilo. E a partir do momento que a gente não dá conta disso, a gente está suscetível ao sequestro emocional. A gente não respira. E aí até uma das coisas que a gente vai falar na imersão lá do Júlio, nesse segundo momento, a gente vai ter a oportunidade de falar novamente, a palestra vai chamar modo sobrevivência, que é um conceito do Dr. Joe Dispenza, que é um médico americano, tem estudado muito a neurociência, a epigenética, ele fala, nós estamos vivendo num modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? É um modo automático de viver. Pensa assim, lembra uma vez aí que você tomou um susto. Vamos pensar no trânsito de novo, que de repente você toma uma fechada, ou você vai fazer uma curva ali, passa num buraco, não dá uma disparada no coração, o coração vem aqui assim. Então imagina, quando nós lá atrás tínhamos que caçar, éramos ainda não civilizados e tínhamos que caçar, e de repente se aproximava um predador mais forte que a gente, um leão, um guepardo, alguma coisa. O que dá? Dá essa mesma sensação, esse coração vem na boca. Adrenalina, neuroadrenalina, joga tudo para dentro do seu organismo. Para quê? Para você fugir, para você correr, se esconder ou lutar. Nós estamos vivendo dessa forma constantemente, com esse jato de adrenalina, com esse coração palpitando aqui a todo momento. E isso é uma defesa do nosso corpo. Ela é para ser ativada em alguns momentos. Não em todos. Não em todos. Nós estamos vivendo esse modo de sobrevivência. Isso é seríssimo. E isso aí acaba trazendo essa ansiedade exacerbada? Total, aí é ansiedade, estresse. Aí é excesso de futuro, aí excesso de passado.
Aí a gente Depressão, não né? vive no momento presente, exatamente. O estresse é o mal do século e talvez essa É. é uma das explicações do realmente todo mundo tá vivendo num mundo acelerado, né, no 220 ali, Isso aí. ninguém dá uma respirada ali de Não, o manhã modo e de fala, sobrevivência é uma coisa tão séria que a gente está vivendo nele e não está reparando que está vivendo Sim. nele. Então a gente volta lá no conceito da inteligência emocional. A gente não sabe o que a gente está sentindo e como que você vai controlar uma coisa que você não sabe o que é. Sim. Autoconhecimento, é a chave. Quando a gente vai em São Paulo, por exemplo, você acha BH mais tranquilo ou mais acelerado que São Paulo, por exemplo? eu falo que Capitais, assim, né? Capitais em gerais, né, assim, Mas você todas já são- reparou como que as pessoas Mas em São Paulo andam? Paulo é uma cidade que não dorme, realmente é ligada Energia ali. diferente. É né? energia diferente. Essas pessoas elas estão vivendo no automático. Sim. Tanto que assim, eu moro no interior de São Paulo e assim, eu tô a 1 hora de São Paulo, mas é completamente diferente o modo de Americana. vida. Você já teve em Americana, você viu. Muito bom. É uma cidade do interior ali que você tem a pausa ali, você tem a tranquilidade de sair de casa, não pegar trânsito. Sim. Eu não viveria numa capital como São Paulo jamais. Mas eu vejo que as pessoas estão muito no automático mesmo. É acordar, pegar um ônibus, ir trabalhar, voltar, pegar um ônibus, dormir. E onde que ficam as outras questões da vida? E os outros pilares? Onde que fica a e saúde? Não estou falando não só saúde do corpo, mas da mente. Tudo. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Porque às vezes a pessoa tá indo pra academia, ela tá malhando, ela tá correndo e tá com o corpo em dia. Mas a mente tá lascada, tá estourada. Sim. E assim, dentro um pouco da minha área, né, do direito penal, você verifica que as pessoas, elas explodem com muita facilidade. Qualquer situaçãozinha ali, qualquer fagulha, bum. Sequestro emocional. E aí são verdadeiras tragédias. Olha, eu falei que o Cristo era o maior professor de inteligência emocional que viveu, né? Se você pegar lá João 8, é a passagem da mulher adúltera. Vocês lembram como que o Cristo respondeu àquelas pessoas que estavam aí, ó, chegaram lá com a mulher, vão lembrar do caso. Sim. Ele estava agachadinho, chegaram com a mulher adúltera e quiseram dar uma pegadinha nele, né? Você está pregando o amor, pregando a paz, o perdão, e agora? E a lei de Moisés aqui, ó, trouxemos, foi pego em adultério. Qual foi a resposta dele, vocês lembram? Jogam, quem não tiver Quem pecado, tiver que atire a pecado, primeira que atire- pedra. Não foi a essa? resposta. A primeira resposta dele foi o silêncio. E ele continua escrevendo na areia, e porque eles insistiram na pergunta, A segunda resposta. aí ele dá essa resposta. É quase imperceptível no texto. Mas a primeira resposta dele é o silêncio. Ele respira. E aí a mágica acontece o que? Ele responde com uma pergunta. Que aí é a parte que eu sou mais apaixonado ainda pelo Cristo. Quem aí tá né, tá com o telhadinho limpinho? Não tem tela de vidro. Quem? Então manda pedra. Então, a partir do momento que ele fez essa pergunta, foram saindo. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Ou seja, aqueles que tinham mais pecado foram os primeiros a dar linha daquele momento. Olha o nível de inteligência emocional dele. E quantas das vezes a gente respira? A gente pensa. Aí vamos pegar o seu exemplo, foi maravilhoso. Você trabalha no direito penal, as pessoas que são sequestradas emocionalmente acabam cometendo um ato. Às vezes até em defesa, né? Sim. A gente estava conversando no final de semana, que às vezes você pega uma defesa e a pessoa precisou, acabou fazendo, enfim. Mas não deixa de ser um sequestro emocional. E é engraçado como as coisas conectam, né? A única vez eu faço júri e assim, eu acho que existe algumas situações que você consegue linkar o jurado àquela realidade fática e você consegue trazer o jurado uma situação de se colocar um pouco no lugar daquela pessoa que agiu daquela forma. Então eu tinha uma situação que as vítimas perdoavam o agressor. E foram ao júri falando, eu perdoo ele. E assim, as duas tomaram um tiro na cabeça. Passaram por situações extremamente graves. E aí eu falo, o Estado vem e quer condenar. E aí é engraçado falar um pouco dessa passagem, porque foi a única vez que eu abri o júri com uma passagem bíblica. Porque eu falava, tá aqui, a vítima, que é o maior interessado, que é a pessoa que efetivamente fala, eu queria ter raiva dessa pessoa, ele teria todos os motivos do mundo para ter raiva daquela pessoa, para querer que aquela pessoa fosse condenada e amargurasse anos na cadeia. A vítima teve a sensibilidade e realmente o poder ali de transformar a vida dela e entender que não, aquele algoz, eu talvez pratiquei algo que extrapolou ali a situação e que fez ele agir daquela forma. E aí vem o Estado, todo soberano e poderoso, e fala, não,
o seu perdão não vale, porque eu não perdoo você. A lei manda com que eu te puna. Então, a única vez que eu abro um júri, e eu não falei nem, não fiz nem agradecimentos ao juiz, nada, e aí até a juíza tomou um susto, a promotora, enfim, todo mundo ficava ali, porque eu peguei, literalmente, eu lembrei dessa passagem bíblica, e teve um intervalo, né, para começo, o Ministério Público falou, e teve um intervalo, e eu saí correndo, encontrei um sebo, comprei uma Bíblia para levar a Bíblia e ler essa palavra, porque eu sabia que realmente poderia impactar no julgamento. Confesso que ficou 4-3 primeiro, condenou um, e depois a gente conseguiu absolver numa outra situação. Então, quer dizer, uma das vítimas, os jurados absolveram em relação a uma das vítimas e condenaram em relação a outra. E a única vez que eu usei um texto bíblico, porque eu acho assim, não se pode usar também de uma forma, eu acho chato você explorar a fé de alguém, Sim. mas é que era uma situação muito pontual das vítimas, foi uma coisa que me surpreendeu em plenário, as vítimas chegarem e falarem, eu não quero que aquele meu algoz seja condenado. Não, e um nível de inteligência emocional altíssimo. Pode reparar aí, se a gente sair do contexto bíblico e falar só da inteligência emocional, o Paulo Vieira, o Pablo Marçal, o Daniel Goleman, eles têm um mantra de libera perdão, larga essa mochila para lá, olha para frente. Não carrega esse lixo, né? Não carrega esse lixo, por quê? Porque isso deteriora a gente, é mais uma coisa para a gente poder estar ali dentro do modo de sobrevivência, aquele gatilho vem toda hora, porque se você não libera perdão, aquela mensagem ela vai vir dentro de você. E por isso que eles fazem um trabalho tão transformador, você passou por isso, dentro lá do método CIS, que ele vai levando a gente, né, extenuar física e mentalmente ali. Exatamente. Para quê? Porque você vai encontrar coisas que você nem imagina que estão ali guardadas. É mais ou menos assim, imagina que tem um rochedo e você enfia uma bola de futebol entre um e outro, bem enfiada ali, ela fica presa. Então nesses momentos, você é o rochedo, a sua lembrança negativa, a sua lembrança que precisa liberar um perdão, precisa ser ressignificada, eu gosto mais até desse termo, para um primeiro momento, você é o rochedo e esse pensamento ali. E a onda vem, pá, ela fica tentando tirar aquela bola ali na pancada. E esse modo de extenuar a gente é justamente isso. Uma hora, a pedra vai se render, a bola vai dar uma mexidinha, tuf, e aí vem à tona aquilo que você nem lembrava que você estava carregando. Muitas das vezes são coisas relacionadas à nossa criação, relacionadas à nossa infância, em algum momento, algum abuso que a gente tenha sofrido. É um abuso sério. Não, às vezes é um abuso de uma palavra que você recebeu de alguém, da escola, uma apresentação de trabalho, um momento que você precisava de um afago, você recebeu um cutucão na costela. Aí a gente tem essa oportunidade de ressignificar e logo em seguida liberar o perdão. Mas esse nível da pessoa, né, realmente receber um tiro no corpo e ter esse coração é diferenciado. Sim. Essas fugas emocionais, não é isso? Total. Não só pra gente que tá aqui, porque nós estamos tendo uma aula, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo. O que a gente deve fazer para realmente não acontecer essas fugas? A gente conseguir manter o equilíbrio. A primeira coisa é o autoconhecimento. É o que eu falei, você precisa conhecer quais são as suas emoções. Thaleson pensa de uma forma, sente de uma forma, André de uma forma, Rafael de outra. Tem coisas que me irritam que não irritam vocês. Sabe uma coisa que me irrita? Por exemplo, a pessoa ocupar a calçada inteira. Olha só que loucura. Tô abrindo meu coração. Fico apavorado. E normalmente eu fico mais apavorado porque essas coisas acontecem quando eu tô correndo. Eu gosto de correr de manhã e tal. Mas uma pessoa consegue ocupar a calçada inteira. Aí eu vou passar como? E eu tô correndo, aí eu tenho que parar de correr para poder passar, né, de lado. Mas assim, talvez isso para você não é problema nenhum. Cada um vai ter ali. Cada um vai ter um gatilho. Então assim, eu preciso me conhecer para quando eu me deparar com esses momentos, eu saber como agir de antemão. Eu já sei, eu preciso parar. Procurar conhecimento também, né? E aí assim, a PNL é fantástica, que é, né, a gente poder fazer a reprogramação. Então é um curso que eu indico para todo mundo. Tem a oportunidade de fazer um curso, faça um curso de PNL. Você vai ver cada coisa que você fica apavorado. Porque o nosso cérebro é como fosse um computador. Ele é um sistema ali que a gente pode implantar um chip dentro dele ali e reformular algumas coisas, modificar crenças, enxergar de outra forma. Então assim, autoconhecimento, estudo. E uma coisa que você falou, se aproxima de gente que tem o mesmo interesse, o mesmo tesão pela vida que você tem, cara. Porque você está em ambiente que, poxa, é um ambiente às vezes de bebida, de droga, de violência,
Como assim? Às vezes é a casa do seu amigo. Mas ela não é mais para você, ela tá tóxica. Ela não vale mais a pena. Não vai te levar pra onde você Não quer. vai te levar para onde você quer, você vai permanecer. Então, tem uma frase que eles gostam muito de falar, né? Se tem uma mesa com 5 milionários, você sentar ali, você vai ser o sexto. Então, é uma verdade, mas a gente não precisa levar isso para a parte monetária e financeira. Vamos levar isso para a parte emocional. Olha o que nós vivemos no momento de reunião das nossas famílias num final de semana. Isso Conexão. mexeu com todo mundo. Mexeu. Sim. Comigo, principalmente. Não, mas é com todos, Não principalmente. tem como não ser impactado. Entendeu? Cada um de uma maneira De uma diferente. maneira diferente, Claro, porque é. cada um sente, olha o que a gente está falando, sente de Sim. uma forma, mas como que não? Uma reunião de pessoas, uma reunião de famílias que querem a mesma coisa. Apesar de todos, de cada um é de um canto do Brasil, cada um tem uma religião, cada um torce para um time de futebol, É. mas o nosso propósito primário, ele é para uma outra coisa, é para a gente se engrandecer. Então, por isso que a frase, apesar de ser clichê, quando a gente abriu o podcast, é muito carinho de estar aqui. E não é para poder te agradar, é mesmo, é o coração. Como eu te falei, eu estava ali embaixo, antes de subir, falei, Senhor, que eu possa levar uma mensagem, um bate-papo gostoso, uma coisa leve. E aí, logo que eu sentei aqui, o Thales falou isso, poxa, quer falar Já aí? foi automático. Pode falar. Porque às vezes eu tô contando, né? Não, Aí o pô. Thales falou, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. É a presença. Sim, com certeza. Não minha, não sua, mas de uma coisa do alto, porque esse é o ínter que nos une. Sim. Então nós somos privilegiados, nós já encontramos um grupo para poder... Mas e a Sim. pessoa que está assistindo a gente fala assim, mas aonde que eu vou encontrar? Primeiro sai da onde está tóxico. Sai da onde está tóxico, que as coisas vão acontecer. Existe um imã dentro da nossa cabeça, isso não é papo de coach, apesar de eu ser coach, não é papo de programador neurolinguístico, apesar de eu ser também, e nem papo de advogado. Isso é uma realidade. A gente tem um imã dentro da gente que a gente vai atrair aquilo que a gente está vibrando. Aonde você foca a sua energia é aonde as coisas vão acontecer. Então, se você está focado em buscar coisas novas, em coisas que vão engrandecer a sua vida, da sua família, dos seus negócios, sai da onde não está bom e espera que as coisas vão acontecer. Já dando um spoiler aqui da minha palestra no sábado, né? Ela vai muito de acordo com o que você está falando. Primeiro eu faço quem era o Thaleson. O Thaleson músico, 11 anos tocando na noite, né? E o que fez eu chegar a ter um resultado, né, na advocacia. E a primeira coisa não foi me inserir em ambientes, mas sair dos ambientes. Sair dos ambientes. Primeira coisa, porque, cara, ambiente de farra, de jovem, isso as ofertas, né? Isso é muito fácil. É, prazeroso. Né? Um prazer Aprender a rápido, falar não. Poxa, Aprender a falar não. excelente. Por quê? E dói aprender a falar não, hein? Dói porque a gente é programado, vamos dizer assim, a agradar as pessoas. E dizer não é desagradar. O Paulo fala isso, desagrade alguém. Isso aí. Né? Isso aí também vai muito para quem é empresário. De ser ali o chefe chato, o chefe que cobra. Mas realmente eu tive que aprender a falar não. Eu tive que entender o que eu procurava. Porque assim, Rafa, ser bem sincero, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Eu acredito que as pessoas elas têm que ser felizes no sentido de... Eu estava feliz com a minha vida? Não, cara. Eu não estava feliz com a minha vida. Eu estava me destruindo. É a cervejinha do final de semana. Mas talvez você estava agradando quem estava em volta. Exatamente. Isso é um outro problema que a gente está vivendo. Você era Exatamente. uma pessoa que era popular ali na... A partir do naquele momento, ambiente. exato. E a partir do momento que eu decidi que aqueles ambientes não serviam para mim, que eu queria ter um outro resultado na minha vida, que eu queria ter um relacionamento com Deus, que eu queria ter uma família, que eu queria ter resultado na minha advocacia, e mesmo eu estando numa cidade de apenas 20 mil habitantes, que aquilo não seria uma barreira para eu conseguir atingir meus objetivos, eu tive que realmente ir saindo. Assim, literalmente, me desconectar. Reprogramar a vida, na Reprogramar. verdade. Né? E aí PNL. e depois Reprogramação mental, cara. Exatamente. Depois me colocar em ambientes como esse. E Então- isso aí apareceu pra você. Você falou, opa, deixa eu ver esse daqui. Porque casou, Isso aí. objetivo. Mas às vezes você vai chegar num outro ambiente novo, e fala, opa, ainda não é aqui. Ou, beleza, se você der a sorte já de chegar ali e se conectar de verdade com propósitos, vai dar certo ali. Sim. Faz sua parte, transborda, entrega, faz o melhor possível, esteja no ambiente como a gente está aqui, pô, com tesão de estar, de entregar, de falar, põe para fora a sua mensagem, aprende a ouvir, isso é uma outra coisa nossa, né? A gente fala muito, ouve pouco. Exatamente. Exercício é diário, não tem Sim. jeito.
Mas assim, jamais te corrigir, acho que você tá coberto de razão. Essa parte do não aí, ela é primordial, essencial, porque cara. que acontecia muito, Rafa, e André também que tá aqui comigo, eu era o gente boa da turma, eu era o músico da turma, eu era o cara que tocava, que era o cara gente boa, e começar a falar não, isso me machucou muito no início. Por quê? Porque eu precisava cuidar da minha saúde, eu precisava cuidar da minha família, eu queria ter resultado, ninguém me escutava, porque se você fosse falar de prosperidade das coisas, mas cala a boca, pelo amor de Deus, vamos tomar um aqui, pá. Até hoje. Até hoje, Até se eu continuasse andando. Porque eu vejo muitas vezes que os meus amigos, né, as pessoas que eu andava, se você for fazer uma retrospectiva dos últimos 10 anos, cara, é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu falo assim, essas pessoas não construíram nada, não tô nem falando da questão de dinheiro, não. Essas pessoas muitas vezes não construíram nenhum relacionamento. Sim. Um relacionamento forte com alguém. E assim, a gente precisa tomar um cuidado, assim, nossa, mas os caras estão errados, estão falando mal desse. Não, cada um vive exatamente. Agora, se você quiser continuar vivendo desse jeito, tá ali, é só você ficar estacionado onde você tá e tá tudo bem, você vai colher talvez alguma consequência disso em algum momento da sua vida. Exatamente. Agora, se você tem esse desejo dentro do seu coração de fazer diferente, fala não, sai dos ambientes e modifica. E vai trabalhar, porque mudar dá um trabalho muito grande, né? É um desafio. A pessoa tá ali. Pô, eu vivi 11 anos na noite, né? Para comparar com o Thaleson de hoje, se você conversar com qualquer pessoa que me conheceu há 10 anos atrás, ela não acreditaria que o Thaleson de hoje conseguiria dar essa guinada na vida. Pô, né? Essa guinada. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, num podcast, falando sobre o reino, falando sobre família, falando sobre propósito. Eu só queria tocar meu violão, cara, e tomar minha cerveja. Era outro propósito de vida, sabe? Então, assim, essa transformação que não é da noite pro dia, que eu tô me transformando até hoje. E vai se transformar para sempre. Para sempre. Ela foi uma trajetória de muitos nãos, ela foi uma trajetória de muitos sacrifícios, que valeu muito a pena, óbvio. Hoje eu vivo uma vida que eu tenho a esposa que eu tenho, as minhas filhas, né, hoje eu tenho 25 colaboradores no escritório, sabe? Tá aqui, a gente fez uma oração antes de começar, pedindo a Deus para abençoar o momento com todos, que se sintam, sabe? Coisas que antigamente não fazia. Orar com a esposa, pô. Ajoelhar lá no quarto, lá, orar pelas filhas, orar pelo escritório. Que força tem isso, hein? Um casal que ajoelha e ora é um casal que vence qualquer barreira, qualquer obstáculo. Né? Então, assim, eu sou, assim, tenho muito a melhorar, a aprender, mas eu sou a prova viva, cara, disso, sabe? Dos nãos. E como bons esses nãos foram na minha vida, né? A vida que eu vivo hoje eu não troco por nada. E para falar não, eu queria até falar uma coisa, assim, que é eu fiz uma palestra dentro do nosso seio religioso lá, sobre a crise de identidade. Porque se a pessoa ela tá nessa crise de identidade, ela não consegue colocar os nãos que ela precisa. Porque ela quer agradar o outro, ela fica preocupada com o que o outro vai falar. Nossa, agora tá pagando de religioso. Graças a Deus. Antes tá dessa forma do que da outra que eu tava. Para mim não tava bom, se pra você tá. Então a gente vem... Aí eu fui pontuando isso, uma pessoa levantou a mão e falou, cara, mas eu discordo de você. Eu não acho que tá acontecendo uma crise de identidade. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque a crise é quando a pessoa ela já está buscando, ela está em crise. O que está acontecendo é uma ausência de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, quais são os seus propósitos de caminhada, e elas não estão nem aí, não estão nem buscando isso. E isso vai gerando essas dicotomias que a pessoa não consegue falar não, ela não consegue sair daquele estado que ela estava. E isso acontece, gente, dentro do nosso meio. Dentro do nosso meio. Eu faço parte, junto com o Fred Pataro, que é um querido. Ontem você foi no jogo com ele ontem. A gente chegou em Belo Horizonte e o nosso hotel era perto do Mineirão. Aí eu vi um stories dele que eu falei, poxa, eu tô aqui pertinho. Eu falei, não, vem pra cá, vem pro jogo. Dá um jeito de comprar um ingresso aqui na porta e conseguimos. Foi muito legal poder estar perto dele. Mas o Fred, muito preocupado, ele já comentou algumas vezes, cara, falou, pô, você tem que trazer essa fala da inteligência emocional para dentro do ecossistema, que lá chama Confraria Pataro. Sim. Porque as pessoas elas estão fazendo comparações. Por exemplo, eu chego aqui, o Thales tem 25 colaboradores, eu tenho 7. Tem que ter 25. Isso adoece, gente. Isso adoece, escangalha a cabeça da criatura. Sim. Porque a gente vai vivendo nesse mundo de comparações, a gente tem que ser milionário, tem que... Nada contra o termo e a palavra, mas se você focar só na nota, na plata, você vai ficar doente. E mesmo que você alcance o seu objetivo,
A custo de quê que você vai chegar lá? Então essas comparações são ligadas diretamente a essa ausência ou essa crise de identidade. Tanto que o Pablo Marçal fala muito isso, e o nosso querido Júlio, que modela muito o Pablo, ele fala muito, identidade revelada, conheça a sua identidade. Por exemplo, eu tenho sofrido, sofrido é só uma palavra, mas eu não tô nem aí, tô nem aí mesmo. Ou vocês estão me vendo, tô nem aí pra vocês, tô cagando, desculpa o termo. Mas sabe por quê? Porque eu tenho a minha identidade revelada, eu sei o meu propósito. O pessoal vai lá, os amigos, vão lá no Instagram, tiram um vídeo lá e jogam nos grupos que eu nem participo e fico fazendo deboche. Olha lá o cara, entra na banheira de gelo. Olha lá o cara, tá falando de inteligência emocional, que não sei o quê. Não dá nem pra pronunciar os deboches, que de vez em quando chega algum pra mim. Pô, você não fica com raiva, você não fica... Eu não fico nada. Alguma coisa talvez impacte, inclusive nessa situação. Se da meia dúzia que me segue lá, um dia achar aquela mensagem, poxa, isso serve pra mim de alguma forma. Tá bom. Agora você está fazendo deboche, agora tem pessoas que não vêm, tem uma mensagem no coração grandiosa para poder botar para fora, ela não fala porque ela fica justamente com medo disso. Da opinião alheia. Vamos debochar de mim. E aí fala, quem é que tá criticando? Com certeza é uma pessoa que não precisa nem entrar nesse mas ponto. É isso. Cara, você vai... Olha, eu vou te falar de verdade. Pessoas de sucesso, elas não perdem tempo pra falar da vida dos outros. Não me incomoda. Não. Cara, tá preocupada com outras coisas. Eu não tenho nem tempo. Não, é igual... Você não tem crise de identidade. Sim. Você sabe o seu propósito, onde você tem que botar a mão ali, o que você tem que fazer. Você tá falando, legal, fique em paz. Às vezes eu tenho uns haters. Tem um patrocinado do escritório, às vezes tem uns haters lá. Eu falo, sabe o que me passa na cabeça? Velho, como é que esse cara parou o tempo dele pra escrever um texto desse tamanho, num criativo, patrocinado, que não tem nada a ver com o cara? Não, agora você imagina os seus haters, imagina os meus. Quando sai uma notícia lá. Você na área criminal, né? Entendeu? Bate mais do porque assim, por exemplo, você pega e dá o exemplo da parte mais sensível, né? A parte do advogado quando você, por exemplo, atua em crimes sexuais. O que eu mais escuto é: e se fosse sua filha? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, que se fosse minha filha eu não seria advogado, né? E nem assistente de acusação, né? Nem advogado de defesa, nem assistente de acusação, porque eu estaria diretamente envolvido. E segundo, que o advogado, na verdade, ali, ele faz um trabalho técnico. Só que assim, eu recebo xingamentos de tudo quanto é lado. Mas você imagina se você parasse a sua máquina, o seu propósito por conta disso? Chega um ponto que, por exemplo, determinadas notícias publica, eu nem abro. Eu falo, pra que eu vou perder tempo vendo o que eles estão falando? Eu sou aquela pessoa? Eu sou aquele monstro? Não. A pessoa pode ser a pior do mundo, ela tem direito de defesa. Ponto. E aí, a partir do momento, se eu não fizer, outro vai fazer. E não teria justiça se não tivesse um advogado de defesa naquele ponto. E aí, se você não trabalhar essa questão do controle emocional, de também não se vincular àqueles comentários, porque se você puxar pra si, eu vejo advogados criminalistas falando, eu não me sinto à vontade em trabalhar em crimes sexuais. E tudo bem. É uma situação, né, interna da pessoa. Mas é uma questão muito técnica. E assim, às vezes eu digo que o propósito também vai muito além, né? Então tem muitos casos que me revelaram situações que às vezes você olha, aquela pessoa que um dia foi o malfeitor, foi a pessoa que fez algum mal, ela precisa muito mais de ajuda. Ela é aquela pessoa que você precisa tocar no coração dela às vezes e conversar e falar, olha, vamos mudar a sua vida. Por quê? Porque um dia ela vai terminar de pagar a pena. Sim. Um dia aquela pessoa ela vai estar livre. E aí? Se você não... e aí se fala muito de ressocialização, né? É muito bonita a palavra, né? Nós vamos colocar aquela pessoa numa cadeia e ela vai se ressocializar. Se não tiver uma palavra, se não tiver um incentivo, se não tiver alguém que reprograme aquela cabeça, que mude... O Paulo Vieira faz um trabalho belíssimo com relação aos detentos. Né, presta o treinamento, eu não sei se é em vídeo, se tem a equipe que vai, né? Em vídeo, eu não sei como exatamente, você mas já foi lá. Eles montam porque tem um global, né? O global é nas unidades da Febracis. Essa mesma tecnologia de telão, de imagem, toda a estrutura, porque tem uns momentos específicos lá que ele faz, eles levam isso junto à penitenciária. Olha só que é fundamental, bacana, é fundamental. Eu falo que se investe muito em grades, muros e se investe pouco em inteligência emocional nesse ponto, para aquelas pessoas olharem e falarem, entenderem o erro. Agora, por exemplo,
dando uma rápida pincelada, mas passa-se para que a pessoa que tem que progredir, ela tem que passar por um exame criminológico. E aí você fala assim, nossa, mas vamos fazer um puta de um estudo. É nada. Se eu chegar pro Thales e ensinar que é só ele virar e falar, eu estou arrependido pra psicóloga, a psicóloga vai aprovar ele no teste, porque o que o Estado quer ouvir? Eu tô arrependido. Realmente aquela pessoa reprogramou a cabeça dela? Falar Não, é fácil, né? falar é fácil. E aí imagina aquela coitada, aquela psicóloga, aquela equipe que atende trocentos. Ela não vai fazer um estudo aprofundado. Ela vai literalmente ouvir. Você tá arrependido? Parabéns, você tá aprovado. E vai em massa. Então essas situações, eu acho que se investisse um pouco mais nisso, e aí vem esses trabalhos de fora, e que não tem lucro nenhum, e o Estado não enxerga, deveriam comprar esses programas efetivamente, o Estado deveria investir, por quê? Porque é um investimento a longo prazo que gera muito mais resultado do que você construir trocentas penitenciárias. Então é muito importante essa questão do controle emocional, é muito importante essa questão de não ressocializar, mas reprogramar. E aí vem a ressignificar a vida daquelas pessoas. Do Paulo Vieira possa, né, se expandir, ter outros Sim. professores, outros treinadores aí de inteligência emocional, de programação neurolinguística para levar isso, né? A própria Febracis tem um curso, né, de formação em Master Coach, né? Que tem muita, talvez a forma dele. E o coach é muito atacado no nosso país, né? A palavra ficou igual, isso é papo de coach, ganhou um estigma. Mas grandes personalidades, por exemplo, nos Estados Unidos tem coach, Michael Jordan tinha coach, Kobe Bryant tinha coach, né? Todos ali do basquete, o LeBron James, aí você vai ver os presidentes, Obama tinha um coaching, né? Imagino que os candidatos atuais, né, que estão aí na corrida presidencial, tem um coach ali para poder orientar, para poder fazer, né, todo um trabalho junto com essas pessoas, porque a gente precisa uns dos outros, né? Claro. Eu queria abrir um parênteses aqui. Vamos falar de direitos? Não, não é isso. É porque eu depois do método CIS, muitas coisas na minha vida, elas começaram a ser transformadas. E uma delas eu comecei a voltar a cuidar da minha saúde, né? Eu consegui perder 10 quilos nos últimos 40 dias, estou num processo aí, treinando todo dia. Vou mandar um abraço aí pro Dr. Denis Salles, ele é lá de Macaé, faço acompanhamento online com ele, tem tem uma equipe, né? Ele como médico, nutricionista, fazendo um acompanhamento geral também pro Breno, meu personal, que tá aí todos os dias me mandando mensagem, acorda, bora, para me motivar. E eu vejo que você é um atleta, você, não pelo shape, mas eu vejo que você faz atividade física diária, tem também a questão da banheira de gelo. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre dessa importância. Eu tô precisando também não deixar, né, eu perder o foco, né? É muito importante a gente ter esses momentos de a gente buscar essa endorfina, né? Botar isso para fora, suar e gerar um tipo de prazer naquilo. E aí a primeira coisa que eu entendo no meu coração disso é buscar algum esporte ali que te gere essa satisfação. Às vezes não é fácil, tem gente que às vezes gosta de jogar futebol se depende de mais gente. Uhum. Eu, por exemplo, hoje gosto de correr, porque eu calço meu tênis e saio correndo. Tá chovendo, eu quero ir na chuva, eu vou. Não quero, vou caçar uma esteira. Eu não dependo de ninguém, então as coisas vão acontecendo. Mas o esporte, além dessa questão da endorfina na minha vida, ela tem uma importância muito grande porque eu acredito piamente que a gente precisa viver desafios. Então é uma coisa que eu poderia te sugerir com muito carinho. Coloque desafios. Hoje talvez você está num desafio de perder peso, até para você ter condição de fazer algumas outras coisas, para não sobrecarregar suas articulações e tudo mais. Eu não sou médico nem educador físico, mas isso é óbvio, né? Sim. Você perde um pouquinho de peso para você poder fazer uma corrida, participar, jogar um tênis, aí cada um tem um esporte que curte. Mas essa questão do desafio, ela é muito importante. Aí depois também entra a questão da banheira de gelo. Então eu estou sempre me desafiando. Qual é a próxima? Eu quero fazer até o final do ano uma travessia lá da cidade de Volta Redonda até a cidade de Penedo. Vai dar uns 65 quilômetros correndo pela estrada de chão. Você é doido? Cara, cada um com as suas doideiras, mas eu ponho esse desafio porque eu vou vivendo ele, eu vou me desafiando, e isso vai gerando desbloqueio. Sim. Você vai desbloqueando algumas coisas, é como se fosse um videogame, você vai ganhando, você vai passando de fase. E aí você vai crescendo mentalmente, vai crescendo fisicamente também, porque você vai tendo resultados, seu corpo vai chegando no lugar que você quer. E aí, pulando para a banheira de gelo, a mesma coisa.
eu entrei buscando esse desafio. Falei, pô, será que a minha mente suportaria isso? Porque quando você entra na banheira de gelo a primeira vez, você está tomando agulhada de todo lado. E o seu cérebro dispara um alarme, sai daqui, você é maluco, nós vamos morrer, sai daqui. Então os primeiros 15, 20 segundos é uma loucura. Mas aí você vai trabalhando o cérebro, vai trabalhando a respiração, que aí a questão da respiração, ela vale para tudo que a gente está conversando. Tudo, respira. Oxigena o cérebro, é físico. Não é místico, não, é físico. Ó. Você oxigena o cérebro. Aí você consegue pensar melhor. Se você precisar dar 10 respiradas, sai, respira e volta. Tenho certeza que vai ter uma luz um pouco melhor. E lá na piscina, na banheira de gelo, é a mesma coisa. Na hora que o desespero tá, você vai respirando, seu cérebro oxigena e você consegue manter ali 2, 3 minutos ali dentro. E é muito legal. Aí depois eu fui descobrindo vários outros benefícios. Ajuda na imunidade, ativa o seu sistema simpático, parasimpático, ele fortalece essa questão da mente, e N outras coisas, e tem muitos estudos em cima disso aí já. Eu faço o pior ano, e aí toda segunda tem aula, né? Aí, tipo assim, aula uma vez por semana. Você entra pelo Zoom? Eu tenho feito no YouTube. Eu também só vejo pelo YouTube, porque eu não tô vendo. Ou gravado. Só que o que eu tô fazendo? Eu não tô dando conta de ler o livro, fazer os negócios. Puxado. É muito puxado. E ele fala, fala muito sobre micro resultados. E esse Começa mês, com isso, né? E esse mês é um mês que tá falando muito sobre isso, questão de corpo, de saúde, né? O mês da saúde, das aulas. E ali, cara, fala sobre mim. Quais são os seus micro resultados? Aí eu falei, não, comecei a correr, comecei a treinar, perdi. E eu tô focando muito em micro resultados. Por isso que eu falo, cara, perdi 10 quilos em 45 dias, pô, tô feliz pra caramba. Qual que é o próximo passo? Perder mais 10 até o final do ano. Você comemora? Ou você só vibra? Eu só vibro. Não estou. Não, porra, aí eu continuo, né? Mas dá umas vibradas na frente do espelho, na hora que você chegar suadão. Dá uns berros, é bom, cara. Exatamente. Quando eu tava treinando pra correr a minha primeira maratona, aí às vezes vinha uns treinos malucos, vocês têm que correr 30 quilômetros. Cara, que loucura, cara. Eu corria 15, ia até a cidade vizinha e voltava. Na hora que eu chegava, eu moro num lugar alto, e eu programava de chegar no baixo, e alguém me buscar, ou pegar uma carona e tal. Mas na hora que eu chegava, eram uns berros no meio da rua, e era comigo, era a minha vibração. Então isso é muito importante. Talvez não no meio da rua igual eu fazia, porque era ali aquele momento. Mas a gente vibrar de verdade, não só mentalizar, mas sim, botar uma energia ali, porque você joga isso pro cérebro, e o seu cérebro vai vendo, pô, eu sou capaz, nós somos capazes, isso vai rolar, reprogramação mental. Exatamente. E o cérebro humano, ele é incrível, né? Essa questão de você ter essa vontade e seguir. Tava lembrando, você tava falando de corrida, e eu falo assim que Americana, né? Eu sou de Americana, interior de São Paulo, trouxe um exemplo de pessoa assim determinada, né? Chama Vitor Hugo, um corredor, não sei se você já ouviu falar a história dele. Ele correu uma maratona por dia durante 366 eu acho que dias. Eu já vi esse cara. Ele é de Americana. Uma maratona são quantos 42 quilômetros, 195 metros. Só que você imagina você acordar todo dia. Então todo dia você passava, ele tava correndo A minha eu fiz em 4 horas e 15, cara. Ele tava correndo na avenida de Americana, ele tava correndo, e ele gravou, no Instagram tinha a sequência, então ele saiu, ele entrou no Guinness Book. Um cara que conseguiu Fortaleza correr. mental de um cara desse, cara, todo dia se acordar e falar, vou correr uma maratona, você imagina, faça chuva, faça sol. Assim, loucura. Dá a largada, todo mundo feliz, batendo um papo, você fica aquele vozerio. Eu corri em São Paulo, tinha lá 4.000 pessoas, 5.000 pessoas correndo. E vai até o quilômetro 21, 25, tá? Pessoal, dali pra frente, cara, vira um velório. Por quê? Porque quem não tá preparado, quem não se alimentou, não treinou, já começa saiu. A ficar pelo caminho. E você correndo, na hora que você vê alguém encostado, com cãibra, pessoa gofando, cara, fica um silêncio sepulcral, é uma parada muito louca. E aí, quem realmente tem esse tônus muscular para não precisar jogar tanto pra mente, vai embora. Sim. Agora, a maioria de nós, atletas amadores, cara, você tem que jogar pra mente. Ele falou, opa, calma aí, vamos vencer isso daqui, vamos passar por esse cenário de guerra, vamos chegar. Agora o cara, 365 dias, e olha, brabo demais. Eu vou falar que a força também vem muito do sobrenatural e de você querer realmente. Total. Eu, uma vez só na vida, me desafiei nesse sentido. A gente tem lá a OAB de Americana e tem a corrida anual da OAB e tudo. E aí, jogando no time, o pessoal, vamos lá, vamos fazer a corrida. E tem 5 e 10. O bobo que vos fala, não, vamos no 10 lá. Imagina que eu não vou. Só que aí inventaram, né? E é muito legal o trabalho, mas tem que ser para alguém preparado. Tem Pernas da Alegria, eu acho que que leva o pessoal que é cadeirante.
E daí era assim, então, dois advogados, cada um revezaria levando uma criança que tivesse com Uma cadeira. a cadeira. Minha dupla faltou. Pra quem Então, não é além dos corredor, 10 quilômetros, ainda correria 10 quilômetros com empurrando. uma criança. Se não fosse aquela menina olhando pra mim toda hora e falando, nós vamos chegar em primeiro, eu falei, se eu chegar já tá bom. E ela assim, nós vamos chegar em primeiro. E, cara, empurrava. Chegou no meio do. Que nem você falou, chegou no meio dos 5 km, eu já tava quase abandonando a cadeira. Se não fosse ela toda hora falando, não, vamos, tio, nós vamos chegar. Ó, quando a gente chega no nosso limite, que a gente tá no limite, a gente ainda tem 40% de energia. Caraca. 40% de energia. E engraçado que o término da prova foi numa descida. E eu falava assim, eu não sabia quem tava. Assim, Que é eu pior? vi aquela descida, eu não vi nem a linha chegar, mas eu falava, nossa, agora vai no embalo. Ela vai me carregar um pouquinho aqui, que ela vai no embalo junto, ela vai me arrastando até embaixo. E, cara, é impressionante como é o poder da mente. E assim, o cérebro, ele a vai minha- tentando dominar a gente. a minha cabeça. Sabotando. Ele vai tentando sabotar. Tá doendo aqui, para. Tá doendo. Olha, aqui agora, olha aqui. É um jogo o tempo todo. Sim, e a minha cabeça era assim, como que eu vou desapontar essa criança? Né? Tem Aí você que ser- tirou a força. Aí tira Você a tira a força. força de onde não tem. Aí esses 40% Irmão, eu que ele tava cheguei- guardado ali veio pra fora. Eu cheguei, todo mundo, eu queria sentar ali, deitar e desmaiar. Alguém me leva Mas embora. assim, não, alguém me leva embora, vamos pro hospital, entendeu? Mas vamos junto, porque como que eu ia desapontar? Então, é o poder da mente realmente sobre o corpo. Mas o É. desafio, voltando rapidinho, é legal, gente. Temos que ter. Sim. Qual? Ah, inventa da sua cabeça, mas põe um desafio. Não, cara. meu desafio hoje é acordar às 5 horas da manhã e treinar. É um desafio. E comer menos. E posso falar? Eu sou testemunha disso porque eu vi o Thalisson, acho que no auge, né? Você foi pra ué. casa, você tava Eu assim... morri lá, ué. Não, eu tava morando num apartamento, tinha uma escada, esse aqui olhou pra mim, eu não vou dormir aí e tal, não sei o que. E eu olhei e falei, eu acho que eu sei que não é tanto ar. Ele falava, não, eu vou roncar, eu vou... Mas era a questão, realmente eu fiquei Não, eu preocupado tava- de ver o Thales. Não, eu cheguei E aí, no- puta alegria de ver hoje, assim, ele fez... Só sendo mesmo, Thales, pra me acordar 6 horas da manhã pra ir na academia, mas eu fui lá ver o resultado, assim, de ficar feliz por um amigo, de ver Claro. o como isso transformou. Você vê a pessoa, assim, realmente, hoje eu vejo um Thaleson muito mais ativo, muito mais feliz, muito Todos mais... os aspectos da todos vida, os né? aspectos da vida. Mais família. Mais família, sem dúvida, e assim, dá uma felicidade, né? E Dá melhorando quentinho um no pouquinho coração cada de você ver. dia. Então profetizo na sua vida que você vai perder todas as suas roupas. Amém. Eu aceito. Você vai eu comprar aceito, todas as roupas amém. novas no número Eu aceito. menor, vai ficar shapeado. Eu aceito. Quem sabe na próxima vez que a gente se reúne, eu vou estar mais Com certeza. slim, como diz minha closer Tainá. Valeu, Tainá. Na hora que você estiver desistindo, estiver meio desanimado, você lembra, ainda tem 40% no tanque aqui, é coisa pra dedéu, tem muita lenha pra queimar. Verdade. Passa a marcha. Não, mas agora que eu comecei, não vou parar mais, Isso não. aí. É isso. E melhorando todo dia, cara. Treinando, estando mais próximo de Deus, ajudando a minha esposa a criar nossas filhas, ser um bom marido, um bom filho, né? Olha, eu me arrisco a falar que todos os processos que você ganhar, todo o dinheiro que você conseguir fazer dentro do seu negócio, você não vai levar eles. Agora, todas essas falas aí de ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, ser um bom gestor, né, de pessoas, Bom gestor. isso tudo você vai levar. Então, por que a gente está investindo nas coisas que a gente não vai levar daqui? Sim. Por que a gente está vivendo como se fôssemos seres mortais, que vai acabar embaixo da terra e acabou? Não, tem alguma coisa para lá. Só que para lá a gente não vai levar nada material do que está aqui. A gente vai levar o que a gente deixar de legado, de sentimento, de conexão. Minha esposa tá fazendo a mentoria da Camila Vieira, chama Plenitude. Ela é tipo o pior ano, é 52 semanas, é um negócio assim. E a Camila conta a história da vida dela, né? Como que ela teve que se ressignificar para salvar o casamento. Eles e tudo passaram mais. um aperto de casamento. Exatamente. Aí ela falou uma coisa, a Roberta me falou e eu trago isso para mim. Ela fala assim, a Camila diz que ela volta ao pó todos os dias. Porque qual é o sentido de voltar ao pó? Todos os dias ela se... É a Fênix. Exatamente. Todo dia ela luta para poder ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma gestora melhor. E eu falo, é isso. Porque a gente, apesar das mudanças, eu tenho muitos defeitos ainda. Mas todos os dias eu procuro ser um bom marido, ser um marido parceiro, né? A gente E não tá isento de erro, né, Thales? Não, vai não. errar de novo. Mas com muita humildade eu falo isso, né? Não
tô aqui todos os dias aprendendo, reaprendendo, errando, consertando, para conseguir ser essa pessoa, né? E voltei a me amar, voltei a cuidar de mim, né? Autoconhecimento. Antes de amar todo mundo, eu preciso cuidar do templo do meu espírito, né? Então, assim, procurando todos os dias melhorar. Qual que é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele colocou o próximo antes do ti mesmo. Mas o sentido da frase, ele fala assim, como a ti mesmo, ou seja, você já se ama, aí você vai amar o próximo. Então não tem como. É outra frase clichê, as máscaras vão cair, coloca primeiro em você e depois você serve quem está do lado. Porque senão você não vai dar conta, o seu ar vai acabar e você vai desmaiar e você não vai servir ninguém. Exatamente. É isso. Não é não? E esse papo aí? Esse aí impactou demais. Isso aqui é uma aula realmente. Fica aqui. O cara é bom demais, né? Tá louco. Passaria o dia aqui. Vamos finalizando aqui esse episódio. Vamos marcar um próximo para falar de direito previdenciário. Direito previdenciário, mas aí o de hoje é o que eu falo. Não é. A gente falou muito esse final de semana, né? Não é. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre tudo isso, porque é o meu propósito, é uma coisa que queima aqui dentro. E eu acho que se me ajudou, que sou um Zé Ruela, vocês que estão nos assistindo, que são muito maiores que eu, tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Rafa, pra gente finalizar com chave de ouro, queria que você olhasse para aquela câmera, mandasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e te agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. E para mim foi um dos melhores episódios aqui do SouzaCast. Nossa Senhora. Sentei aqui mesmo como aprendiz, né? Aprendi muito com as suas palavras e muito obrigado, cara, pela amizade, muito obrigado pela entrega e conta comigo de verdade. Conta comigo também que você precisar. Tamo junto. Viu? Manda uma mensagem pro pessoal. Eu nunca imaginei, eu nunca sonhei que eu poderia estar sentado aqui nessa mesa. Mas eu me desafiei. Eu falei muitos nãos. Eu saí de muitos ambientes tóxicos. Eu me afastei de amizades sem deixar de ser amigo. Eu mudei muita coisa na minha vida para poder colher alguns frutos que ainda chegarão. Então, como eu falei aqui, se eu que sou um Zé Ruela, cheio de defeitos, cheio de dificuldade, conseguir dar alguns passitos, você vai conseguir também. Você vai poder sentar em mesas grandiosas como essa. Você tem uma mensagem dentro do seu coração que precisa vir para fora. Passa a se conhecer, estuda, tira menos Netflix, mais livro, menos feed rodando, mais vivenciar a sua história, da sua família, do seu dia a dia. E aí sim as coisas vão mudar na sua vida. Se desafie. Esse é o meu maior segredo, é estar sempre me desafiando a todo momento, em todas as áreas da minha vida. Busca isso e vamos para frente. É isso aí. Tá fazendo o pior ano todinho certinho? Toda segunda-feira, às 6 da manhã, eu tô lá. Os livros, além de tudo certinho? Os livros não tem jeito de ler. Eu pego o resumo, dou uma buscada ali. Legal. Os livros da Bíblia eu consigo ler. Sim. Porque aí ele passa, é um mais curtinho, né? Uhum. E às vezes algumas coisas a gente tá relendo, revendo e aprendendo. Sim. Os filmes eu não consigo ver. É puxado, cara. É puxado, cara. É loucura. É um livro, às vezes tem uns pequenos, às vezes tem uns grandes. Um livro bíblico, um jejum, um filme, documentário. É isso, né? Mas é por semana. Semana. São 52 semanas. Uma pessoa para modelar. A modelagem. A modelagem você pega no YouTube ali rapidinho, mas o homem é brabo, né? O homem é brabo. Rafael, obrigado, viu? Vamos construir um legado juntos e é isso aí. Mais uma vez, obrigado feliz demais de estar aqui, honrado. De coração, obrigado mesmo. Muito, muito feliz. Muito feliz, viu? Tamo junto. Lá. Pessoal, estamos encerrando mais um SouzaCast, hoje com o nosso querido Rafael Coelho. Muito feliz, muito grato por esse episódio. Eu tenho certeza que esse episódio vai impactar a vida de muitas pessoas. Tenho certeza disso. E para vocês que estão aqui, sigam o nosso Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Andrezão, mais uma entregue. Obrigado pelo convite, porque assim, tá numa mesa como essa é realmente uma honra e um aprendizado que não tem, vou levar pro resto da vida. Realmente foi um prazer, o Rafael é sensacional nesse sentido. Todos nós. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, um beijo e aquele alô pros meus clientes maravilhosos que me seguem. Tamo junto. Tchau, um beijo.